Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual, tá bom? Clovis Mann é o nosso endereço aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, Clovis Mann. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial, tá bom? Clovis Apólio Oficial. E aqui no YouTube é o Clovis Mann. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor, compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz? Uma saudação? Muito bem. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos concluindo a carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 16 e vamos continuar hoje conversando sobre este texto que parece um texto administrativo, mas não, é um texto que revela para nós, mostra para nós atitudes ou procedimentos de uma igreja madura. Não que esse povo esteja andando em maturidade, mas o Paulo mostra como é que vive uma igreja madura. O interessante é que Paulo deixou para o final falar disso. Ele falou sobre coisas tão tremendas como amor, o amor mesmo de Deus, fé, é, esperança, os dons, profetizar, orar em línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria. Ele falou coisas profundas demais, mas aqui no finalzinho, gente, a prática da vida cristã deixa para o final. Então, com a cara de administrativo, o Paulo fala de coisas muito sérias, coisa que revela caráter e procedimento de uma igreja madura. Aí ele falou de uma fé que vira a vida, esse é uma fé virando carne e sangue, esse capítulo 16. Ele falou sobre contribuição, sobre relacionamentos, sobre a sua agenda. E aqui ele está falando, no momento, no lugar onde nós estamos agora, Paulo está falando sobre cuidado de pessoas. Aqui, a partir do versículo 10, ele está falando do Timóteo, ele está falando do Apolo, ele vai citar o Estéfanas, o Fortunato, o Acaico. Isso mostra algo maravilhoso. O reino de Deus não é feito só de eventos, mas feito de relacionamentos, de pessoas. Tá? O Paulo não termina a carta falando sobre os dons. Ele falou anteriormente sobre os dons. Ele não termina falando sobre os dons e nem sobre fundamentação teológica. Ele termina falando de gente, falando de relacionamento. Porque no final o que importa não são os eventos. O que importa não são os eventos que nós realizamos, as grandes coisas que fizemos, mas como servimos as pessoas e se servimos as pessoas. É isso que importa no final, tá bom? Pessoas serem servidas. Igreja madura honra pessoas, reconhece pessoas, não se ensoberbece por causa de grandes realizações. Igreja madura não se ensoberbece porque fez grandes eventos. É bom, eu entendo o lugar dos eventos, eu não nego o lugar dos eventos. Eu mesmo já fiz muitos eventos. Cada evento que eu fiz, que se eu falar aqui, você vai rir até amanhã, vai rir de agora até amanhã. Então tudo bem, mas uma igreja madura não vive de eventos. Primeiro porque os eventos são muito temporais, eles passam. Uma igreja madura honra as pessoas, reconhece pessoas, valoriza pessoas. É isso, uma igreja madura reconhece pessoas. Não precisa dar grandes abraços, dar grandes gargalhadas. Eu não acho que isso é necessário, mas reconhece pessoas. Reconhece. Agora, eu quero ver aqui com vocês algumas citações do Paulo, né? Eu quero
ver com vocês algumas citações, depois que ele fala do Apolo, depois que ele fala sobre o Timóteo, depois que ele fala do Acaico, do Fortunato, depois que ele fala do Estéfanas, ele vai deixar aqui algumas direções, alguns apontamentos que revela uma igreja madura. 5 frases para uma igreja madura. Ele vai deixar aqui algumas instruções, alguns apontamentos. Vamos ler a partir do versículo de número 13, a partir do versículo 13, ele fala: estejam vigilantes, olha só, uma direção, estejam vigilantes, vigiai na outra versão, ele diz, sejam vigilantes, vigiai, mantenham-se firmes na fé, na outra versão, permanecei firmes na fé. Ah, sejam corajosos nessa versão aqui, sejam corajosos, portai da outra versão, portai varonilmente, sejam homens, aquilo que o Davi disse para o Salomão, seja homem, não é seja humano, é seja homem, portai-vos varonilmente, na outra versão, sejam corajosos, outra frase, fortalecei-vos, sejam fortes, façam tudo em amor, todas as coisas sejam feitas com amor. Ou seja, Paulo aqui, ele deixa 5, como é, meu Deus do céu, que me foge a palavra agora, é, ele deixa aqui um, meu Deus, qual é a palavra, Jesus amado? Ele deixa aqui um padrão, né? Um padrão, um filtro que assim, ó, se passar por esse filtro da vigilância, da permanência em fé, do portar-vos varonilmente, do fortalecei-vos, sejam fortes, do andar em amor, passou por esse filtro, olha só, ele não falou de profecia, é impressionante, não é? Ele não falou de orar em línguas. Ah, é que me falta a palavra agora, meu Deus. Quando você faz uma prova, aí você tem lá a referência lá. Oh, Jesus amado, como me falta isso, viu? Oh, meu Deus do céu. Sabe o padrão lá, assim, você faz uma prova na faculdade, aí tem lá aquele que tem as respostas certas, aí me foge a palavra aqui, entendeu? Me foge a palavra aqui. Então, Paulo te dá 5 filtros aqui, 5 apontamentos aqui, né? Vigiai, permanecei firmes na fé, portar-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todas as coisas sejam feitas com amor. 5 apontamentos que poderia servir de padrão, de filtro para você se avaliar. Veja bem, ele não falou assim, ora em línguas. Não quer dizer que não devamos orar em línguas. Ele não fala assim, profetize, não quer dizer que nós não devemos profetizar. Interprete as línguas, tragam revelações para o povo. Não, gente, olha que impressionante. Hoje, se você fosse escolher uma comunidade para pertencer, quer que eu tente apontar para você que você escolheria? Boa porção das pessoas escolheria uma igreja fervorosa nos dons. Boa porção das pessoas. Boa porções de pessoas escolheriam uma igreja cheia de fervor, profecia, línguas estranhas, mistério. Escolheria uma igreja assim. Interessante aqui. Quando Paulo está concluindo essa carta de uma igreja cheia de dons, Paulo nem cita os dons. Ele nem cita, não sou aqui. No fim, ele fala do amor e da fé praticamente, mas ele nem cita como aqueles dons que vêm sobre nós. Quer que digo, mas assim, você escolheria uma igreja de repente que seja assim, teologicamente equilibrada, teologicamente que fala tudo direitinho. Você escolheria uma igreja fervorosa, cheia de dons, revelações, interpretações, sensibilidade, você escolheria. Número dois. Você escolheria uma igreja fervorosa, cheia de dons carismáticos. Dois, você escolheria uma igreja teologicamente equilibrada. Uma igreja que fala tudo direitinho. E eu não nego isso. Terceiro, uma igreja que socorra aos pobres. Uma igreja, uma comunidade que faça boas ações. Tá bom? E não nego isso.
Tá bom. Será que tem mais alguma coisa aqui que eu poderia escolher aqui? Não, de repente, uma igreja que expulsa demônios, uma igreja que manda o cão embora, uma igreja que expulsa demônios, uma igreja evangelista que ganha muitas almas, uma igreja grande, uma igreja com louvor muito forte, olha só. Vamos lá, fala a verdade. Não fala a verdade, meus irmãos. Fala a verdade. Se a gente não escolheria isso? Ah, fala a verdade. Ainda mais vocês de pouca idade, hã? Vocês de pouca idade. Fala se você não escolheria isso. Pois aqui Paulo, e eu não lembro da palavra que eu queria lembrar até agora, né? Não consigo lembrar da palavra. Fala se você não escolheria assim, né? Aqui Paulo fala o seguinte, olha, vigilância, estejai vigilantes, atenção, atentos, estejai vigilantes, são os filtros que o Paulo coloca para uma igreja madura. Uma igreja madura tem um filtro da vigilância. Portai-vos, mantenham-se firmes na fé, permanecei firmes na fé. Olha só, firmeza na fé, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que filtro. Olha aí que referência, uma igreja firme na fé. Terceiro, portai-vos varonilmente na outra versão, e aqui, sejam corajosos. Sejam corajosos. Portai-vos varonilmente, com firmeza, corajosos. Olha o filtro de uma igreja madura. Quarto, sejam fortes, sejam fortes. Quinto, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Então, eis aqui, gente, o retrato, o print de uma igreja madura. A comunidade que você frequenta tem essas características: vigilância, firmeza na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, sejam fortes, todas as coisas sejam feitas com amor. A comunidade que você frequenta, ou o ideal de igreja que você frequenta, passa por isso daqui? Ou você está lá na infância da fé, lá no fervor, nas línguas? Se você resumir, então, 1 aos Coríntios, capítulo, o livro inteiro, está aqui, vigilância, capítulo 5 e 6. Não é vigilância para não ficar naquela questão da imoralidade, de levar os irmãos aos tribunais, do fermento. Fé firme no capítulo 15, né? Lembra que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil. Maturidade, não é isso? Então no capítulo 12 ao 14 dos dons, Paulo não fala que a gente tem que ter maturidade, não é isso? Saber lidar com os dons, força, a vida cristã, o capítulo 13, que é o amor, não está lá, não está lá. Tudo isso que eu falei aqui, vigilância do capítulo 5, capítulo 6. Se houvesse vigilância ali, não havia aquele erro do capítulo 5, concorda comigo? No capítulo 5, quando Paulo fala assim, vocês se sentem orgulhosos de que aconteça isso no meio de vocês? Cadê a vigilância? Por que vocês não souberam disso antes? Até os mundanos já sabem o que está acontecendo aí no meio de vocês. Então vamos ver aqui, meus irmãos. Se eles fossem vigilantes, o capítulo 5 e o 6 não aconteceriam. Se a igreja, se a comunidade de Corinto fosse vigilante, se obedecesse essa direção da vigilância, o capítulo 5 e o capítulo 6 não aconteceria. Por exemplo, uma fé firme. Uma fé firme é uma fé que a gente se fundamenta na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo de verdade como quem vai ressuscitar, tendo como certo a ressurreição. Você vive a sua vida cristã, a sua vida na comunidade cristã. Você vive como alguém que aguarda a ressurreição? Que vive a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo? Hum? Com relação aos dons, tem maturidade? Sabemos usar os dons, línguas, interpretação de línguas, profecia, fé, poder para curar? Nós usamos isso com maturidade?
Nós usamos isso com maturidade? Nós estamos andando com intensidade, vivendo a vida cristã com intensidade? Nós estamos praticando o capítulo 13, que é o amor, porque se tiver fé, se tiver dom de profetizar, se tiver o dom de orar em língua, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, se eu transportar montanhas sem amor, se eu fazer milagres sem amor, nada vale. Nós estamos praticando a vigilância, nós estamos firmes na fé, a fé de quem vai ressuscitar, de quem aguarda a volta de Cristo. Nós estamos nos portando lá, sendo corajosos, nós estamos sendo corajosos, que na outra versão é o portar-vos varonilmente, estamos sendo corajosos. Nós estamos sendo fortes, não fortes muscularmente, mas fortes com relação à nossa fé. Nós estamos sendo fortes. Nós estamos fazendo todas estas coisas como expressão do amor, porque o amor é o visível, é uma expressão. O fruto do Espírito é o amor. Então, o nome do fruto é amor. Tudo que eu estou entregando pode receber o nome de amor, que aí tem apelidos: alegria, fidelidade, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso são apelidos desse fruto chamado amor. O fruto geral é o amor. Ele se divide, são como se fossem gomos desse fruto. O fruto é o amor. Aí tem gomos. O gomo chamado fidelidade, o gomo chamado domínio próprio, o gomo chamado bondade, benignidade, o gomo chamado mansidão. Mas o nome do fruto é amor. Você e eu, nós estamos andando dentro desses apontamentos para uma igreja madura? Nós estamos andando? Tá, tudo bem, pastor, você poderia me falar assim, eu não sei dizer isso da minha comunidade, mas eu sei dizer de mim. Eu estou andando em vigilância. Eu estou andando em fé. Eu estou andando de forma corajosa. Eu estou andando de forma firme. E eu estou andando em amor. Muito bem, então você é um cristão maduro. Agora, faça com que outros cristãos também sejam maduros, como conversando, discipulando, esclarecendo, ensinando, na medida do possível, no bate-papo, no café, no almoço, num encontro, vai ensinando como é que um cristão maduro, porque dois cristãos maduros, teremos uma igreja madura. Tendo dois ou três cristãos maduros, pronto, temos a chance de termos uma comunidade madura. Então, esses 5 apontamentos que o Paulo faz revelam uma igreja madura. 5 apontamentos que revelam uma igreja madura. 5 apontamentos que revelam uma igreja madura. Vigilância, permanência na fé, ser corajoso, ser forte e fazer tudo em amor. 5 apontamentos que revelam uma igreja madura. Tá bom assim? Descubra se você é um cristão maduro e se você conseguir detectar outro cristão da sua comunidade maduro, pronto, vocês terão grandes possibilidades de ter uma comunidade madura. Estamos andando como cristãos maduros? 5 apontamentos que revelam uma comunidade madura. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também, tá bom? Orem por nós também. As orações de um justo podem muito seus efeitos. E por favor, ore pela minha vida. Pessoal, vocês também colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência então. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.